Glória a Deus. Esse é o Vovô Léo, né? Todo mundo ali curtindo o Vovô Léo, a mensagem, e realmente tem alguns ditados que nos marcam bastante, porque o ser humano, ainda bem que o ser humano foi feito com uma boca só e dois ouvidos, né? Porque tudo que o Senhor pediu para Israel, para os seus filhos, para o seu povo, foi que desse ouvidos a Ele. E sempre estavam dispostos a falar mais do que ouvir. E você sabe, porque você é ser humano também. E uma das coisas mais difíceis de fazer com o ser humano é ensiná-lo a ouvir. Ouvir antes e falar quando preciso. E tem um ditado que diz que há uma verdade, né, que diz para nós que o tolo ele sempre tem que falar alguma coisa. Mas o sábio não, o sábio é diferente, porque ele sempre tem algo especial a ser falado no tempo oportuno. O tolo ele não pensa, ele sempre tem que estar falando. E eu creio que nós temos esses dois personagens dentro de nós. Todos nós. Cabe a nós, à medida que Deus vai trabalhando, nós vamos amadurecendo, deixando de ser meninos, nós acionarmos o sábio. E nós amordaçarmos o tolo, que muitas vezes há dentro de nós. Isso não é característica de fulano, de ciclano, mas é de todo ser humano. Porque é muito comum, se nós não vigiarmos, nós cairmos nesse pecado. E Provérbios diz, né, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser sábios. A palavra também diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de falar, mas há tempo de se calar também. Para aprender principalmente. Eu creio que uma das coisas mais impressionantes que Deus pode nos ensinar é a arte de ouvir. Eu fico pensando, irmãos, aqui na minha imaginação, o que Moisés experimentou no monte, 40 dias e 40 noites. Eu não sei se Moisés era neopentecostal, se ele era tradicional, que segmento ele era. Mas eu sei que se fosse hoje, talvez muitos subiriam no monte querendo falar muita coisa para Deus. Mas se tem uma coisa que nós desaprendemos também como ser humano, com o pecado, com a nossa carne, foi, além de calar para ouvir, é a arte de contemplar. Nós perdemos a arte de contemplar. Mas tem um que habita dentro de mim, de você, aquele que diz que quando nós cremos no Senhor, nós somos selados com o seu Espírito, nós recebemos o Paráclito, o penhor da nossa herança, o Espírito Santo. Eu creio que esse Espírito Santo, ele nos ensina não somente a ouvir de novo, mas a contemplar, simplesmente contemplar. Eu creio particularmente que à medida que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos experimentando coisas novas. Você crê nisso? Que nós podemos sempre experimentar coisas novas à medida que nós vamos crescendo no Senhor? E eu creio que uma das coisas novas que nós vamos experimentando é que as nossas orações, elas mudam. Nossas orações mudam completamente. O Senhor fala certa vez o Senhor falou, olha, vocês não recebem porque vocês oram, mas vocês oram e pedem para gastar nos seus próprios deleites. Na realidade o Senhor falou que toda vez que nós orarmos, se nós estivermos no Senhor, é certeza, Ele até fala, eu não vou mais pedir para o Pai, porque não é necessário, porque o Pai mesmo vai ouvir vocês e vai dar. Mas Ele não está falando de qualquer tipo de oração, Ele está falando de uma oração, um relacionamento de filhos maduros, que não sai pedindo qualquer coisa, principalmente baseado no meu desejo e na minha própria vontade. Filhos maduros não oram mais segundo a própria vontade. Pastor, então, o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que o Senhor falou que nós vamos orar em nome do Senhor Jesus e o Pai vai fazer. É quando nós ouvimos mais, contemplamos mais e nós acabamos com isso, descobrindo qual é a vontade de Deus. Quem fala muito não ouve, e quem não contempla não conhece, não descobre quem é o Senhor.
e por não descobrir o Senhor, não sabe qual é a vontade dEle. Então que essa noite o Senhor possa nos ajudar a ouvi-lo, amém? Você quer isso? E eu acho muito legal, muito maravilhoso quando tem um povo assim igual vocês que querem ouvir, porque o querer ouvir não é simplesmente querer ouvir. Quem quer ouvir, quer também obedecer. Não é um ouvir de curiosidade. Deus não precisa de curiosos. Deus pediu para o povo ouvi-lo, para ouvir, considerar o que ele estava falando e cumprir, e guardar e cumprir a sua palavra. Então eu creio que essa noite nós estamos cheios de gente disposta a ouvir, não somente aqui no templo, mas também aqueles que estão nos assistindo essa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar com você uma palavra que Deus tem compartilhado comigo nesses dias. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você que está aqui, você que está em casa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas deixa eu contar uma história para você antes. Eu não sei se você tem esse canal em casa, mas quem tem TV a cabo vai saber o que eu estou falando. Tem um canal da Discovery, e um dos canais da Discovery é o Animal Planet. Nesse canal mostra o mundo animal, e no mundo animal tem algumas coisas que nós vamos aprender que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou falar hoje. Tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo nesses dias. Nesse Animal Planet mostra muitas vezes como que os animais mais poderosos, eles caçam, eles cercam as suas presas. E é interessante que, por exemplo, um leão, um leopardo, um tigre, quando ele olha uma presa que está no meio do seu rebanho, eles cercam o rebanho, até o ponto de um daqueles do rebanho, eles se desgarram do rebanho. A primeira tática é tirar a atenção daquele, distrair aquele do rebanho, aquele alvo, e depois de distraí-lo, ele consegue afastá-lo do rebanho, isolar ele do rebanho, e depois de isolar do rebanho, ele se torna uma presa fácil. E é exatamente isso que se aplica também a nós, porque o crente, o cristão, como diz a palavra de Deus a respeito da nossa identidade, a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros, ou seja, é impossível isolar. Amém? É impossível isolar. Se isolar, tem alguma coisa errada. Se romper, tem alguma coisa errada. Nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros, ligados uns aos outros, sujeitos uns aos outros. Mas tudo que o diabo ele vai tentar fazer também é a mesma coisa que o leão faz quando ele cerca aquele rebanho e ele tenta distrair, ou percebe alguém distraído, algum crente distraído, que de repente ele desgarra, ele deixa a sua congregação. Por isso que a palavra fala: não deixe de congregar, como é costume de muitos, porque Deus sabe os dias que viriam, e os dias que viriam, na palavra de Deus, diz que seriam dias difíceis, dias que o amor esfriaria, dias em que não suportariam uma sã doutrina, não estariam dispostos a viver a palavra de Deus, o que ela diz, não estariam dispostos a sujeitar uns aos outros, por isso levantariam para si falsos mestres, iriam atrás da mensagem encomendada, a mensagem que foi feita sob medida para os meus ouvidos. Isso tudo foi profetizado para os últimos dias, e eu quero falar uma coisa para você: muito dessas coisas eu tenho visto nos nossos dias já. Os nossos dias, eu não vou ministrar sobre isso, mas só para a gente entender o nosso contexto, os nossos dias já têm apresentado o amor se esfriando. Você consegue perceber o amor se esfriando? Não é somente o amor do homem para com Deus, mas o amor do homem para com o seu próximo. Tem se esfriado em todos os segmentos. Nunca nós tivemos tantas alianças quebradas, amizades rompidas, negócios cancelados, parcerias destruídas, simplesmente porque não há mais
esse detalhe chamado amor. Nós nunca vivemos em dias em que nós vimos tantos homens, tantos crentes, percorrendo de lugar a lugar nessa terra atrás de uma mensagem que se encaixasse. Afinal de contas, nós estamos numa época fitness, então parece que se encaixa, tudo tem que se encaixar para você, para ser melhor para você. Só eu quero falar uma coisa para você. A cultura do céu é totalmente diferente da cultura do mundo. A cultura do reino, a cultura que Cristo veio trazer para mim e para você é totalmente diferente. Eu vou arriscar falar para você que ela é inversa. No mundo, o homem, ele está sendo doutrinado, aculturado a sempre preferir as coisas que lhe encaixam, as coisas que são bem para ele, as coisas que faz bem para ele. No reino de Deus, nós não procuramos simplesmente o que encaixa melhor para mim. Nós procuramos a verdade e quando somos atingidos por ela, tocados por ela, por essa palavra, nós não somente somos purificados, lavados, mas somos transformados. Não é a palavra que se adequa a mim. Não é a palavra que se adequa a você. Não é o céu que está tomando a forma com que a igreja está determinando. É a igreja, somos eu e você que estamos sendo transformados e adequados a uma verdade que veio do céu. Você crê nisso? Vamos ler então 1 Pedro 5:8. Eu creio que o que nós vamos falar aqui, muitos estão percebendo talvez. Muito se falou da questão nesse período de pandemia, do isolamento, muitas coisas boas acontecendo, muitas coisas boas aparecendo, mas eu quero falar do lado oculto do isolamento. Eu quero falar do lado perigoso do isolamento. Eu quero falar o que está ocorrendo nesses dias também, que diz respeito à igreja, diz respeito à minha saúde e à sua saúde. 1 Pedro 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Mas principalmente o primeiro versículo que nós falamos, que diz: sede sóbrios, ou seja, não esteja intoxicado. Essa palavra fala, não esteja sofrendo influências do pecado, não esteja sofrendo influências de paixões egoístas, da ganância do homem, da avareza que atinge o homem. Sede sóbrios, estejam acordados, constantemente acordados, diz a palavra de Deus. Para que acordados, pastor? Para que estar acordado, vigilante, não intoxicado com o pecado, com as suas influências? Isso tudo é o que nos distrai. Todas essas coisas, a influência do pecado, a influência da ganância, a influência da cobiça, a influência de costumes que nós herdamos dos nossos pais, como diz a palavra em 1 Pedro, tudo isso são coisas que podem nos distrair, e nos distraindo, facilmente nós nos tornamos uma presa para o diabo, uma presa para o inimigo que está ao nosso derredor, tentando destruir, tentando tragar aqueles que possam ser facilmente atingidos, capturados por ele. Tem uma palavra que eu gosto muito em Provérbios, nós não vamos ler, eu só vou lembrar para você, que diz que uma prostituta está fazendo um banquete, preparando o seu pão e o seu vinho, assim como o cordeiro também está. Ela imita o cordeiro no mesmo momento. E o que essa prostituta quer fazer? Ela não somente quer embriagar, ela não somente quer atrair a atenção dos homens que vão passando, ela quer atrair a atenção dos convidados do cordeiro, mas os simples, os faltos de entendimento, aqueles que facilmente ficam distraídos.
E ela quer atrair para quê, pastor? Ela quer atraí-los, porque embaixo da cama dela, as almas dos homens, elas são levadas ao inferno. São aqueles que estão presos, aqueles que facilmente caem. E eu quero falar exatamente isso para você essa noite, por quê? Porque eu tenho visto que é um período tão delicado nesses dias. Talvez você já ouviu testemunhos bonitos, eu já ouvi, quer ver uma coisa? Eu já ouvi muitos testemunhos que esse período, muitas famílias estão começando a orar, estão continuando, intensificando suas orações, você não viu? Estão intensificando o louvor em família, estão tendo mesa, isso tudo é muito bom, mas não é a maioria. Eu creio que dias como esses é onde talvez o sujo está se sujando mais e o limpo está se limpando mais. Aqueles que estão no Senhor estão aproveitando esse período, estão entendendo o tempo e o modo, porque só entende tempo e modo, não aqueles que estão perto de Cristo, somente aqueles que estão em Cristo estão entendendo o que Deus está fazendo. Esses estão aproveitando para buscar mais, se limpar mais, jejuar mais, adorar mais, estudar mais, estão se aprofundando no Senhor cada vez mais, e para eles está sendo bênção. Está sendo saudável, extremamente saudável, mas isso não é a maioria das pessoas, pelo contrário, é a minoria. Você pode ter certeza que é a minoria. O resultado da maioria, e nós vamos ver isso, porque eu quero falar, escute uma coisa: ninguém é curado isolando. Ninguém é curado isolando. Não estou falando de Covid, por favor, eu estou agora tratando de algo espiritual. Esqueça a parte da doença, esqueça a praga que atingiu o mundo todo. Eu não quero também tratar do porquê, de como ocorreu, qual é a agenda mundial, a questão política. Eu não quero de ideal nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que durante esse mesmo período, enquanto está havendo um isolamento social, um distanciamento social para não haver o contágio, eu quero falar que pode estar havendo uma outra coisa junto, ao mesmo tempo, em que talvez alguns estão sabendo aproveitar esses dias, mas a maioria, eu quero trazer para vocês a diferença muito clara que existe, escute isso, entre perseguição e isolamento. Durante toda a história bíblica, se você for pegar, durante toda a história, antes e depois de Cristo, sempre quando houve perseguição, é onde os homens são fortalecidos, é onde o homem ele é purificado como o fogo purifica o ouro, e são momentos incríveis. Os homens eles são ligados uns nos outros, eles oram mais, eles buscam mais. A perseguição faz isso. A perseguição com certeza vai ser o contexto do último e grande avivamento, talvez, que nós vamos presenciar na terra. É o período que nós chamamos de grande tribulação. Vai ser o período de maior glória. Por quê? Porque a glória e tribulação e sofrimento, eles andam juntos. Mas isso são características de períodos de perseguição. Sempre houve crescimento, amadurecimento da igreja. Agora, isolamento não é a mesma coisa. O isolamento ele não produz a mesma coisa. O isolamento é aquilo talvez que, se você não cuidar, se você não tiver maturidade, ele vai potencializar aquilo que você recebeu durante anos. Aquilo que você foi aculturado, toda a informação, toda a influência que você recebeu e nem percebeu. Agora escute, parece que é o momento de tirarmos o extrato. Muitas pessoas estão descobrindo, pastor, para mim está sendo terrível, eu parece que eu me desviei. Não parece que você desviou, você já estava desviado. Pastor, eu não estou conseguindo orar, eu descobri, tem pessoas que vieram abrir o coração para mim. Pastor, olha, eu descobri nesses dias que o problema não era tempo, eu sempre dei desculpa para não buscar Deus. Olha, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Eu descobri, pastor, que o problema não é tempo, o problema sou eu, porque nunca foi uma questão de tempo. E o isolamento simplesmente mostrou isso para mim e para você, que na realidade o problema não é do lado de fora.
A desordem não é do lado de fora, irmãos. A desordem está no lado de dentro. E nada melhor do que um período de deserto, um momento de silêncio. O silêncio incomoda. Não incomoda? Quando o vovô Léo chegou aqui e não falou nada, saiu do nosso padrão, saiu da nossa rotina, rompeu o barulho e entrou no silêncio. O silêncio incomoda. Parece que fica faltando alguma coisa, não fica? Por isso que muitas pessoas têm até medo de orar, têm medo de entrar num lugar em secreto com Deus. Por quê? Porque estão acostumados a estar no controle, a falar, e não dá espaço para ouvir. E o ouvir você tem que estar em silêncio. É a brisa suave, não é no trovão, não é na tempestade, é na brisa suave que muitas vezes Deus fala. E eu não sei se você viu, mas por isso que Pedro fala: sede sóbrios, não estejam embriagados, não estejam distraídos. Irmão, durante anos muitos estiveram distraídos com tantas coisas, não tinha nem tempo para orar de tanta distração que tinha. Eles foram doutrinados a respeito de casamento. A humanidade está sendo doutrinada segundo o casamento, não mais segundo as Escrituras, mas segundo o que o mundo diz, segundo o que as bandeiras diversas estão dizendo, porque a família está sendo alvo para ser completamente destruída, e nós estamos sendo bombardeados, nossos filhos estão sendo bombardeados disso, nós estamos sendo bombardeados em muitas outras áreas da nossa vida. Só que isso são coisas que nós estamos comendo todos os dias, comendo e não percebemos. E eu acho interessante porque o Senhor Jesus, quando falou com seus discípulos, em João 21:16, eu não vou nem ler para vocês, eu só vou lembrar desse texto. Jesus chega para os seus discípulos, especialmente para Pedro, e fala: Pedro é aquele mesmo Pedro, Simão Pedro, que Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Quando você tem uma revelação de Jesus Cristo, você deixa de ser você mesmo, aquilo que você achava que você era, e você passa a ser uma lasca dele. Um pedaço de Cristo está aí, uma partícula dele. Você passa a ter o mesmo DNA, simplesmente porque você creu nele. Não é porque você fez força, não é porque você é bom, não é porque você tem habilidades, ou porque você é rico, ou porque você, sei lá qual é a característica que você tenha, mas simplesmente porque você creu, é por fé, e é pela graça de Deus, e você crê nele, e você se torna, recebe algo que é dele. Algo que é dele. Então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde a primeira vez: Senhor, claro que eu te amo. Então o Senhor fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. No outro versículo, Jesus pergunta a mesma coisa. Pedro vai ficando, acho que meio nervoso, com a insistência de Jesus, perguntando a mesma coisa, porque não é normal. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E Pedro já começa: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. A resposta era sempre a mesma. E pela terceira vez então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, não aguentando mais, eu fico imaginando que Pedro, pelas características de Pedro deve ter ficado até um pouco nervoso com o Senhor, com o mestre. Senhor, tu sabes que eu te amo, pela terceira vez tu estás perguntando para mim. Tu sabes que eu te amo, mestre. E o Senhor falou para ele a terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não pediu para aquele que seria um dos pilares da igreja, os primeiros apóstolos, Jesus não pediu nada para ele, a não ser cuidar do próximo. Nada. Não pediu para ele levantar instituições, criar outras coisas, ainda que tudo isso possa fazer parte, mas o que Jesus pediu para ele foi apacente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. E se você for estudar essa palavra apacentar no original, ela dá ideia a três coisas: cuidar, guiar e nutrir.
Nutrir, deixa eu gastar um tempinho aqui, porque cuidar e guiar, você já sabe, porque ele é o pastor, ele é aquele que coloca no aprisco, ele é aquele que entra com as ovelhas e leva para fora, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele é aquele que cuida e guarda, e você sabe que é ovelha quando você escuta a voz dele, quando você conhece o que Deus está falando e considera que é Deus falando. Um dia Paulo agradece os Tessalonicenses, elogia eles porque ele fala, olha, vocês receberam a palavra e não receberam como palavra de homem, receberam como palavra de Deus, ou seja, vocês são ovelhas. Isso é prova que vocês são ovelhas, porque vocês ouvem a palavra e sabem que é Deus falando. Mas deixa eu falar a palavra nutrir aqui. Agora está bem na moda, porque pessoas estão pagando para ir no nutricionista, não é? Fora de forma, tal, você paga, vai consultar com o nutricionista, ele vai fazer os exames do seu corpo, ver o teu biotipo, as tuas características, e vai fazer um cardápio especial para você. Você vai comer coisas talvez que eu não posso comer, e eu vou comer talvez coisas que você não pode comer. Nutrir não é a mesma coisa que comer, porque eu quero falar uma coisa, e tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo, porque é muito perigoso quando você se distrai com fome. O camarada com fome, se ele chegar em casa à noite, por exemplo, vai abrir a geladeira, irmão, eu já experimentei isso, você come de tudo, você começa a abrir pote, guarda comida em pote em casa, aquilo que sobra, chega em casa à noite, irmão, eu como até arroz frio, e eu acho gostoso o arroz da minha esposa frio, porque ela tempera com bastante alho e cebola, aquilo ali fica bem gostoso frio, e eu como, irmãos. No meio-dia não, é quentinho, mas à noite com fome. Assim, irmãos, a gente vai comendo tudo, resto de pizza, se tiver alguma coisa ali na geladeira guardada, você vai abrir com fome, você vai botando para dentro. Quer ver perigoso é o camarada com fome, simplesmente com fome, distraído, fazer compra. É a pior coisa que existe. Se você for botar na balança, você gasta muito mais com fome, e isso tem especialistas que falam, nunca vá no supermercado com fome, porque você acaba comprando coisa que não precisa, simplesmente porque você está querendo comer tudo que você vê. Você passa no corredor, é uma loucura, você quer comer de tudo. Então, eu quero falar para você, estar com fome não significa que você vai ser nutrido, porque nutrido não é satisfazer o seu apetite, aquilo que você está com vontade de comer. Nutrir não é isso. Nutrir é dar a você o que você precisa para você ser desenvolvido e ser mantido saudável. Isso é nutrição e isso é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade de uns para com os outros, porque aonde há um pastor, todos podem pastorear. Todos podem cuidar uns dos outros, sujeitar uns aos outros. Isso é o cuidado mútuo do crente. Não é só o pastor que tem um título, que tem que pastorear, mas todos são chamados de alguma forma a cuidar uns dos outros. E esse cuidado, como diz a palavra, é cuidar, guiar, zelar, proteger, mas também nutrir. Nutrir é dar exatamente o que você precisa para deixar de ser menino e se tornar homem. Sabe qual é a maior diferença entre um menino na Bíblia e um homem? É porque o menino, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Uma hora estão falando que tem que ser adorar em pé, então ele vai e começa a adorar em pé. O menino depois ele começa a ouvir que agora a moda, irmão, a moda tem que adorar deitado. Deitado que é espiritual, pastor. Em pé é muito carnal, então ele agora vai adorar deitado. Por quê? Porque o menino, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Agora, o homem, quando se torna maduro, ele deixa as coisas de menino, deixa aquilo que faz ele ser levado pelo engano de um lado para o outro, e passa a ser maduro, ou seja, ele não se distrai mais.
E é extremamente importante nesses dias você não se distrair. Para quê, pastor? Não se distraia, seja sóbrio, não se embriague, não seja influenciado por pecado algum, por nenhum tipo de cultura que não seja a cultura do céu, a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para que você não coma qualquer coisa. Por que não comer qualquer coisa? Porque você vai ser um extrato daquilo que você come. Por isso que muitas pessoas estão tendo surpresas esses dias. Pastor, mas muitos estão sendo abençoados, muitos poucos. Porque se você for ver nos jornais, as estatísticas, você vai ver, pasme você, nesse período de isolamento, triplicou, mais do que triplicou, cresceu drasticamente o número de divórcios. Já ouviu falar sobre isso? Não foi só no Brasil. Em todo o mundo, os casais estão se separando. Por quê, pastor? Porque tiveram que ficar juntos. Não estavam mais casados, faz tempo. Porque o mundo levou eles para esse lugar. Eles estavam distraídos. E quando eles foram levados, isolados, sozinhos, não se cura ninguém isolando. Simplesmente pode ser simplesmente uma tática. Foram aculturando, ensinando, inserindo princípios errados, princípios do mundo, não princípios eternos, sobre aliança, sobre tantas outras coisas. E agora quando é isolado, é tido o extrato, ou seja, eu não sei mais me relacionar, eu não sei mais ser casado, ou seja, já estava separado faz muito tempo, apenas só descobriu, porque agora o sujo se suja mais, e o limpo se limpa mais. Não foi só os casamentos que foram rompidos nesses dias. É o período que está tendo mais violência doméstica nos últimos anos. Mulheres estão apanhando dos seus maridos. É o período onde a pornografia está sendo cada vez mais acessada nesses dias. É o período de mais consumo de drogas, mais consumo de álcool. Por quê? Porque estávamos distraídos. Alguns felizes. Eu sei que muitas coisas boas têm acontecido nesses dias, mas não é a mesma coisa que perseguição. Não espere desses dias os mesmos resultados do que a perseguição gera. Nesses dias surpresas boas têm acontecido, como os programas que têm sido propagados, mensagens na internet, viramos uma igreja online. E pessoas e mais pessoas têm assistido nossas mensagens. Isso é muito bom. Não estou falando que é ruim e isso vai continuar e vai crescer cada vez mais. Mas eu estou falando que pode ser um grande perigo. Por quê, pastor? Porque a missão da igreja é uma só. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Você assistir os cultos, escute isso. Você assistir os cultos não transforma você num discípulo. Discípulo é muito mais do que isso. Discípulo é um envolvimento pessoal. É quando você contempla, é quando você ouve, quando você observa, quando você é cuidado, diretamente cuidado. E você tem compromisso com o seu mestre, com o seu discipulador, com o seu pastor. Há pastores que estão descobrindo agora que na realidade os seus membros nem discípulos eram, porque eles estão fazendo os cultos online e ninguém assiste. 3, 4 pessoas, acho que é só a família. Olhe lá. Tem casos que nós já sabemos que tem pastores que estão fazendo culto online, que é tão pouca gente que nem a mulher dele está assistindo o outro, nem ele está assistindo o culto dele. Isso pode ser bom, mas pode ser muito perigoso também. Pode ser muito bom para uns, mas pode ser o fim, pode ser a destruição para outros. Eu particularmente acredito, tomara que eu esteja errado, irmãos, mas eu particularmente acredito que depois o mundo, como dizem todos, o normal não vai ser mais normal. E o mundo pós-pandemia, pós-Covid,
Talvez vão trazer algumas surpresas para nós, porque muitos crentes, escute isso, vão se esfriar nesses dias. Muitos crentes nem vão saber mais como é congregar, não vão ter mais responsabilidade, estão se enganando talvez, simplesmente de ficar assistindo online, depositando o seu dízimo para dizer que é fiel. O que faz você fiel não é o seu dízimo, crente. O que faz você fiel é o seu coração. Não adianta dar o dízimo se você não dá o coração. Discípulo é aquele que entrega o seu coração, entrega a sua vontade, se sujeita completamente uns aos outros. E eu quero falar para você, isso não dá para fazer num culto online. Culto online é bom, mas não gera isso. Por isso que eu falei, pode estar sendo muito bom para muitos, mas muitos podem estar se perdendo nesses dias. Talvez muitos não estão orando mais, talvez muitos não estão mais lendo as Escrituras. O Descende já mostrou que 70% não lia a Bíblia. Imagina agora, longe dos templos, longe do convívio dos irmãos, longe de estar próximo um do outro, se sujeitando um ao outro, sendo discipulados. Irmãos, talvez realmente o mundo nunca mais vai ser o mesmo, talvez nem a igreja seja mais a mesma. Nós estamos vivendo grandes desafios. 2 Timóteo 2,2, Paulo diz para Timóteo: o que de mim ouvistes, o que você testemunhou na minha vida, confia a homens. Isso é discipulado. É você estar contemplando alguém, é Jesus fazendo aquilo com os 12, né? Melhor com os 11, porque um já era traidor. Ele se mostrava, ele deixava ser tocado, ele comia junto. Isso não dá para fazer de qualquer jeito. Nada substitui o discipulado. A igreja, ela é um corpo de discípulos. Ela não é um corpo de simplesmente seguidores. Não confunda seguidores com discípulos. Você pode ter milhares de seguidores na internet, no Instagram, no Facebook. Você pode ter milhares deles, você pode ter milhares de centenas, só que isso não significa que eles são seus discípulos. Discípulos é aquele que está com você, é aquele que se sujeita a você, é aquele que quer aprender de você, aquele que está contemplando, é aquele que está ouvindo, é aquele que está estudando com você, é aquele que come, é aquele que viaja, é aquele que anda, é aquele que senta com você. Esse é discípulo. E glória a Deus, porque nesses dias eu tenho visto muitas pessoas que não querem mais ser as mesmas. Pessoas e mais pessoas estão procurando a gente, porque eu quero ser discipulado, pastor. Eu quero ser treinado, eu quero aprender, eu não quero mais ser o mesmo. Pessoas que descobriram num período em que muitos vão se perder, como muitos já estão falando, vai ser um período que vai haver muita depressão, muitas pessoas vazias, em crise existencial, mas há muitas pessoas também descobrindo: pastor, eu quero ser discipulado, eu quero ouvir e contemplar. Essa é uma das maiores características do discípulo. Efésios 4,14 é a palavra que, deixa eu ler para você. Efésios, vamos lá. Te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome. Pastor, então o Senhor está querendo dizer que é de todo ruim o isolamento? Tem pessoas, não, irmão, tem muita gente sendo abençoada, muita gente crescendo. Lá em casa estamos lendo a Bíblia juntos, orando juntos, tem sido bom, temos usado esse tempo, mas eu quero falar, não julgue a maioria pelo que está acontecendo na sua casa. Não julgue. Se não faziam antes, na comunhão com os irmãos, não pense que estão fazendo agora, sozinhos. Lembra? Estejam sóbrios, vigiai, porque ao vosso derredor o diabo está rugindo como um leão, para procurar a quem ele possa tragar. Há muitos que estão sendo isolados e nesse período de isolamento estão descobrindo que estavam completamente distraídos e embriagados com tanta coisa. Sabe quando que você descobre que você é viciado? Quando você fica sem. Aí você descobre, começa a ter abstinência. Tem muito crente agora que está tendo abstinência de coisas que não são de Deus, coisas que davam sentido para a vida dele.
Irmão, quem estava bem com Deus, uma vida santificada no Senhor, uma vida buscando a Deus, uma vida santa, pura, pela graça de Deus, quando vem uma situação dessa, quando para, não tem o sentimento de estar perdido. Ah, pastor, eu estou sentindo que eu estou perdido. É porque já estava perdido, simplesmente agora se tornou evidente. Há muitas pessoas que falam nesses dias: pastor, eu parece que eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer. Um sentimento de vazio. Não é que você está vazio, você já estava vazio antes. Simplesmente você estava distraído e agora está percebendo. É como aquele casal, estava distraído com tantas coisas, afinal de contas só voltava para casa para dormir, nem tinha mais comunhão, não conversava mais, e agora quando se viram, 3 meses em casa juntos, então descobriram que nem conhecia mais o outro, não eram mais casados, não tinham mais nenhum tipo de aliança, de comunhão, melhor dizendo, um com o outro. E é o período que mais está crescendo então os divórcios. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É o mesmo texto, ele linka com o texto que nos últimos dias levantariam para si mestres, que falariam coisas enganosas, mentiras. E é uma característica desses dias, sabe por quê? É o perigo da fome, de não ser nutrido, ser só alimentado. A pessoa com fome, sabe o que ela faz nesses dias? Pastor, mas estão me seguindo, estão ouvindo todas essas mensagens. Irmão, hoje as pessoas estão zapeando na internet. Sai de um culto, entra no outro. Sai de uma live e entra em outra. É um tempo de confusão, são muitas vozes. O camarada ouve uma coisa, ouve outra. Ele está louco, ele tá comendo de tudo. Isso não significa que ele está sendo nutrido. Ele recebe uma palavra de um, uma palavra de outro, ele não sabe mais a fonte, ele não sabe quem é o pastor dele que o alimenta. É um período onde as pessoas têm vários pastores, vários líderes, e ela vai seguindo quem o alimenta da forma melhor, que encaixa melhor com ele. Isso é extremamente perigoso, é isso que eu me preocupo nesses dias. Pastor, nesses dias chegou uma pessoa para mim e falou: pastor, eu gosto muito de aprender, eu estou ouvindo tudo o que tem na internet. Irmão, isso é loucura, isso é igual roleta russa, porque a pior do que carnalidade, escute isso, irmãos, pior do que carnalidade é um falso ensino. Melhor é não saber do que saber errado. Para Paulo deu muito mais trabalho lidar com os Gálatas que aceitaram, entrou no coração dos Gálatas uma falsa doutrina, que queria levar eles de volta para a circuncisão, do que lidar com os coríntios que eram carnais, tinha todos os dons, mas eram carnais, eram como meninos. Para Paulo foi muito mais complicado lidar com o falso ensino do que com a carnalidade. Porque para você arrancar de alguém uma falsa doutrina, um falso ensinamento, é muito mais complicado do que você fazer amadurecer um menino que é carnal. Porque para ele é tudo novo. Você faz com a graça, é tudo novo que você ensina, e vai entrando, vai fazendo, vai moldando. Agora, o que é mais fácil, irmãos? Construir ou reformar? Construir é muito mais fácil do que reformar. Tem reforma mesmo que só botando tudo abaixo e edificando tudo novo. É exatamente isso que tem acontecido nesses dias. Eles ficam passando ali, vendo a mensagem, vendo outra, e pior, quer ver a característica? Cada vez mais superficial e menos profundidade. As pessoas hoje é comum, nos nossos cultos, por exemplo, se tem 1.000, 2.000 assistindo, quando termina a transmissão, vai ver quantos passaram ali. 6.000. Só 1.000 ficaram. Se você for ver a média em que uma pessoa fica ouvindo uma mensagem,
a maioria não passa de 1 minuto. Houve várias coisas, mas sem profundidade, sem dar continuidade, ou seja, extremamente perigoso. Nunca a pessoa ficará sóbria desse jeito, nunca estará completamente nutrida desse jeito. É aquela pessoa, é como aquele que abre a geladeira, fica beliscando, comendo, e pior, diz que nunca come. Você já viu o gordinho? O gordinho, irmão, se você vai falar com ele vai dizer, eu gosto muito de ver aquele Inimigos do Peso, eu acho que é um programa que tem as pessoas que lutam contra a obesidade, e todos eles, quando vão se consultar com um psicólogo, eles falam, não, mas eu não como nada, não como. Eles acreditam numa mentira que eles pregaram para eles mesmos, que a pior mentira, irmão, é a que você prega para você mesmo, não é o que os outros falam. A pior mentira é aquela que nós acreditamos, que a nossa própria mente fala para nós. É a pior delas. E aqueles irmãos, aquele homem, aquela mulher fica falando, não, eu não como nada. Aí bota uma câmera escondida. E mesmo mostrando na filmagem, eles falam, não, mas eu não como, isso não é verdade. Mesmo vendo, irmãos, não é verdade, eu não sei como é que eu estou assim dessa forma. E é exatamente isso que tem acontecido nesses dias, porque nós somos o que nós comemos. E o que você tem comido nesses dias? Em nome de Jesus, vigiai. Vigiai porque o vosso inimigo está ao derredor, tentando tragar o primeiro que ele vê. Talvez vai ser o período que nós vamos ver mais pessoas tragadas pelo diabo nesses dias. Por quê? Porque já estão isolados e frios. Frios porque não tem mais comunhão. Frios porque não buscam, não estão sendo alimentados, estão fracos. Estão distraídos com tanta coisa. E são coisas que não tem nutrientes, não é aquilo que como Jesus falou para Pedro, Pedro, nutre as minhas ovelhas. Eu queria deixar essa palavra com você, para você vigiar mais nesses dias, para que você não esteja nas estatísticas de pessoas que foram tragadas nesses dias, para que você não esteja na estatística de pessoas que descobriram que estavam perdidas nesses dias, para que você não esteja na estatística de casamentos que chegaram ao fim nesses dias, mas que você esteja na estatística daqueles que se fortaleceram mais nesses dias, que usaram o seu tempo porque estavam sóbrios, estavam ligados no Senhor, independente da distância, mas ainda conseguiu de alguma forma se sujeitar uns aos outros, não perderam a sua característica. Talvez tudo que muitos queriam, que é estar longe, estão conseguindo nesses dias, estão se perdendo. E eu quero fechar com um versículo que diz que nós não deveríamos deixar de congregar, como é de costume de muitos. Por quê? Porque é o princípio do isolamento. Em nome de Jesus, vamos orar? Você pode se colocar de pé? Esse é o lado oculto do isolamento. Não sai na propaganda aí. Talvez faz parte de toda uma agenda para destruir a igreja, para enfraquecer a igreja. Pastor, mas está crescendo online. Crescer online não representa nada, porque na realidade você não se sujeita a ninguém, você não está ligado em nenhum lugar. Pode ajudar aqueles que estão, mas não é garantia para aqueles que estão distraídos. Em nome de Jesus, vamos orar pela igreja do Senhor. Eu tenho orado nesses dias pela igreja, todos os dias na realidade eu oro por duas coisas sempre. Eu oro para que Deus faça a vontade dEle, e eu oro para que Deus restaure a sua igreja. Por que eu oro, pastor? Porque o Messias veio buscar uma igreja restaurada, então eu oro já pela vontade dEle. Se a vontade dEle é encontrar a igreja pura, santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, sem nenhum defeito, eu já oro por isso. Talvez o diabo, sabendo dessas coisas,
ele já está tentando isolar muitas pessoas, deixar longe da comunhão. Irmão, a igreja, por si só, ela é edificada em comunhão. Vigia, sede sóbrios. Vou lembrar um versículo para você de 1 Coríntios capítulo 15, que depois de Paulo falar da esperança, da grande esperança da vinda do Messias, ele fala, no último versículo ele fala, sede abundantes na obra do Senhor. Nesses dias, irmãos, com muita tristeza, muitos, milhares e milhares de cristãos por toda a terra estão tentando desistir, estão pensando em desistir, estão doentes. Descobriram que estavam doentes na realidade. Ah, pastor, mas tem muita gente se interessando por Deus. Se interessar por Deus não significa querer Deus. Não significa, se você querer se informar de Cristo, não significa que você quer comer dele. Não se enganem. Em João capítulo 6, a multidão toda perseguiu ele. Milhares e milhares de pessoas queriam os milagres, queriam estar participando da grande movimentação, mas quando o Senhor ofereceu o corpo dele, atraí-los para um compromisso maior, para um discipulado pessoal, para ser como ele, porque ser cristão é ser como Cristo, é andar como ele, é pensar como ele, é viver como ele. É você ser testemunha daquele que habita em você. Isso é ser cristão. Não é ser simplesmente você ser simpatizante de uma doutrina. Não é porque você fica zapeando na internet, saindo de um culto, entrando em outro, saindo de uma live, entrando em outra, que você é um cristão saudável. Se você não se sujeita a ninguém, se você não está ligado a ninguém, se agora você realmente está livre, que era tudo que você queria, livre de compromissos, não esqueçam, Jesus, ele morreu pela igreja. Em Efésios, Paulo diz que ele é o cabeça de todo o principado e o cabeça de toda a igreja, a qual eu e você somos os membros. Não esqueça de absolutamente nunca de que o que aconteceu com o profeta, que ele foi levado no vale de ossos secos, acontecerá com Israel e também acontecerá com a igreja, ou seja, osso no osso, nervo, pele, formando um corpo, sendo articulado e saudável. Por isso que ele morreu e é por isso que ele ressuscitou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é daqueles que o coração queima do mesmo jeito que queimava antes, ou até mais, o coração daquele que diz, eu me alegro quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós estamos em comunhão, quando nós podemos estar em comunhão, sujeitando-nos uns aos outros. Se você é desses, então me ajudem a orar agora pela igreja. Senhor, nós oramos, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, porque nesses dias eu sei que muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho que está sendo pregado através de lives, através da internet, mas eu também sei, Senhor, que muitos que achavam que estão isolados, Senhor, se perdendo, descobrindo que estão frios, Senhor, descobrindo, Senhor, que estão quebrados, estão fora, Senhor, estão, Senhor, sozinhos, estão em crise. Então nós oramos, Senhor, por saúde. Toca nesses homens. Oh Pai, a Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor não pisa a cana quebrada, o Senhor não apaga o pavio que fumega. Então Deus, libera fogo do céu sobre esses homens e mulheres, em nome de Jesus. De alguma forma, essa palavra não somente ela chegue, mas chegue fogo, Senhor, para renovar, fogo, Senhor, para acender, Senhor, a esperança novamente, para atrair para Ti, Senhor. Que esses homens que estão se perdendo na internet, em meio a tantas mensagens, em tempo de tantas vozes, tantos enganos, Senhor, eles sejam alcançados novamente, alinhados nos seus ouvidos, Senhor. Oh Deus, alinhados, Senhor, pelo céu, e eles possam descobrir o bom pastor novamente, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas.
que eles possam ser conduzidos por Ti nesses dias. Levanta homens e mulheres, Senhor, que estarão discipulando a Tua noiva, que estarão discipulando a Tua igreja. Desperta, Senhor, alinha a Tua igreja, restaura a Tua igreja nesses dias. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no que Tu crê, nós cremos no que Tu queres, nós queremos o que Tu queres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os nossos corações se queimem por Cristo a cada dia mais, amém? Se nosso coração queima por Cristo, vai queimar por aquilo que Ele ama, e Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu próprio corpo, em nome de Jesus. Que nós possamos estar aliançados, alinhados com Ele cada dia mais, e que você sirva de inspiração para as pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. É a sua responsabilidade testemunhar de Cristo, não é só a minha, é a sua. E testemunhar de Cristo envolve testemunhar do seu corpo, que é a igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, toda honra e toda glória a Ti, Senhor.